Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Signos e Símbolos e é este mês quente que está de julho, já estamos aqui a mais de metade do mesmo e vamos saber hoje como é que vão estar as orientações do tarot para esta semana, mas também completar aqui a demanda dos chakras, como temos estado a fazer, a avaliar aqui cada chakra um a um, a fazer aquele exercício da pontuação. Portanto, quem esteve a acompanhar-nos, quem fez o exercício também a semana passada e conseguiu pontuar nas tais 3 colunas que eu falei, portanto, quem pontuou o chakra coroa com aquelas afirmações, portanto, abaixo de 5, com mais afirmações abaixo de 5, tem de facto este chakra desequilibrado por fraqueza, ou seja, precisa de aumentar o potencial do chakra, que é também aqui o superpoder do altruísmo e da nossa arte. Quem não teve, ou melhor, quem teve pontuação na coluna dos 5, quem teve mais afirmações e pontuou com 5, portanto na coluna dos 5, tem este chakra equilibrado. Essa é uma boa notícia. Quem pontuou mais acima de 5 tem este chakra desequilibrado por excesso. Então está a dar aqui mais atenção a esta faculdade, a este superpoder que traz o chakra coroa e menos atenção aos outros chakras que também são necessários. Então vamos lá saber o que é responsável este chakra coroa, este centro energético que nos imita ou que emana determinada força em nós. Então este chakra, o chakra que se localiza aqui no topo da nossa cabeça, tem também ligação à cor branca e também à cor lilás. É o chakra que tem energia da sabedoria interior. Quem tem este chakra ampliado, de facto, está muito mais conectado ao mundo espiritual e cósmico, tem essa aceitação de pertença aqui ao universo. Então, com a energia da sabedoria, temos mais experiência, temos a intuição ampliada para fazer algo por nós e pelo mundo. Temos a sabedoria, o dom, a inspiração divina, a comunicação também com o divino, o contacto com o plano espiritual, uma relação equilibrada com todos os outros chakras. Então este é daqueles chakras que mais equilíbrio emana para todos os outros chakras e ele não se rompe ou não se corrompe muito, precisamente porque eu costumo dizer que este é o nosso chakra onde nós temos a nossa ligação mais profunda com Deus, ou seja, o bocadinho de Deus ou o bocadinho cósmico que há no universo está aqui connosco neste chakra. Então, a nossa individualidade, a nossa integridade e a nossa unidade, portanto, essa sensação de pertença, quando nós percebemos que pertencemos aqui, que sabemos o que é que andamos aqui a fazer, para que é que estamos aqui, qual é a nossa missão, é aquilo que cumpre de forma mais forte a energia deste chakra. Então, temos uma boa relação com este chakra alinhado e equilibrado, temos uma relação da nossa mente com o nosso corpo e do nosso coração e também da nossa alma. Portanto, os elementos todos, terra, fogo, ar e água, estão em perfeita harmonia em nós e a nossa essência é purificada. Então, quando temos aqui disfunções, ou melhor, vamos falar em vez de estarmos a falar das disfunções, vamos falar dos potenciais energéticos que traz este chakra. Então, trazendo aqui o equilíbrio a esta força, nós temos esse tal encontro com a nossa essência pura e a aceitação da mesma, portanto, aceitar quem nós somos e como nós somos. A nossa arte, o nosso talento é descoberto e é partilhado com os outros,
Ou seja, quando nós partilhamos os nossos dons, os nossos talentos, o nosso conhecimento, que tanto pode ser a arte de ensinar, como pode ser a arte de pintar, a arte de cantar, a arte de ajudar, ela é transmitida aos outros. Nós colocamos isso em ação. Vejam quão importante é este chakra. Então, para além dele ser descoberto, nós o descobrimos em nós, nós conseguimos partilhar com os outros e multiplicamos isso à nossa volta. Sabendo bem quem somos, sabemos bem também para onde vamos. É o encontro da alma com a mente, a plenitude, a prosperidade. Então este é o tal chakra que nos permite estar em perfeita harmonia com o todo e que nos faz ser mais prósperos. É o nosso encontro com o nosso propósito de vida e missão. Então quem pontuou nas disfunções por falta, provavelmente, ou seja, quem pontuou abaixo de 5, está a sentir vazio interior, está a sentir frustração, não reconhece as suas capacidades, ou então também está a partilhar sem limites e carrega em si todas as responsabilidades. Portanto, está naquela situação que está sobrecarregado, está assoberbado de responsabilidades. Quando nós carregamos a responsabilidade pela família, pelos nossos parceiros, pelo nosso trabalho, por tudo à nossa volta e nem encontramos um lugarzinho para nós, estamos aqui com esta disfunção. A tristeza a tristeza e a depressão também é algo que pode ser sentido quando temos este chakra em falta, não é? A energia deste chakra em falta, a insatisfação, a falta de objetivos e de sentido na vida, não acedemos à nossa arte e ao nosso dom, nem acedemos a ele, nem o partilhamos com os outros, não o multiplicamos. Geralmente podemos estar a fazer aqui uma cópia de alguém ou de algo que gostamos, mas não introduzimos nada de novo, não trazemos essa nossa arte, não inovamos, não recriamos situações. Então isto para quem tem este chakra nessa disfunção, portanto no abaixo de 5. Quem teve acima de 5 provavelmente ou está muito voltado para o seu ego. Então o ego é extremamente importante porque nos permite ser seres individuais ou imprimir a nossa individualidade e nos diferenciar dos outros. Mas quando vivemos demasiado focados nisso, nesse nosso ego, passamos a ser egocêntricos, então tudo é centrado em nós e pouco é centrado no mundo. E isso também nos faz ficar desfasados daquilo que é também a nossa missão como seres terrenos. Então não partilhamos o que temos e o que sabemos com ninguém, geralmente são aquelas pessoas também. Isto então para quem pontuou mais afirmações do 6 ao 10, geralmente sabem, têm conhecimento, têm de facto talentos, mas não os partilham com ninguém, quase que ficam com eles assim agarradinhos só para eles mesmos. Têm alguma tendência a ser autoritários ou a usarem algumas formas de agredir os outros, não reconhecem ou fazem um esforço para não reconhecer as suas fraquezas, controlam constantemente, sobretudo, a sua aparência, o seu peso, a sua forma física, a maneira como se vestem e como se apresentam aos outros. Portanto, estão aqui muito controladores daquilo que é o externo, mostrar ao outro. Inventam muitas coisas também sem utilidade, portanto, aquele tipo de pessoas que são extremamente inventivas, mas que inventam, mas aquilo não tem utilidade prática e não serve aos outros. Portanto, são pessoas também excessivamente livres, que não se ligam a nada nem a ninguém. Então, também pode haver aqui dificuldades no relacionarem-se com os outros, sejam familiares, sejam também pessoas ao nível amoroso. Vagueiam na vida sem noção que abdicaram de si mesmos, sem noção da sua espontaneidade e do seu propósito também. Então percebam como é importante termos esta nossa força, o tal superpoder, como eu gosto de chamar, que é o altruísmo, que é oposta ao egoísmo, porque ela é necessária
para nos fazer conectar aos outros e às situações de uma forma mais divina. Já sabem que se de facto sentirem vontade de trabalharem estas energias, podem contatar aqui com o As de Energia, os contactos ficam aqui na descrição do vídeo e vamos lá então saber aquilo que vão ser as orientações do tarot para esta semana, para todos os signos. Venha daí a hora do tarot. Ora, nós aqui nos signos e símbolos começamos sempre pelos nativos de Aquário, que de uma forma muito especial costumam ser nativos com o chakra coroa bem potenciado, digamos assim, porque são de facto um signo que se volta muito para o outro. E às vezes a dificuldade é mesmo em dizer não. Então temos Aquário, temos Peixes, Carneiro e Touro. Seguimos para Gêmeos, Caranguejo, Leão e Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário e finalizamos em Capricórnio. Muito bem, esta semana mais favorecidos vão estar os nativos de Peixes e também eu diria aqui que os nativos de Sagitário. Uma semana um pouco mais desafiadora para os nativos de Aquário, para os nativos de Caranguejo e também para os nativos de Balança. Vamos começar por Aquário. Aquário tem a carta de tarot, a Lua, e a Lua vai trazer uma semana com energia da confusão. Então será uma semana em que estes nativos têm que estar um pouco mais cautelosos, serem mais ponderados nas suas decisões e não, ou pelo menos adiarem algumas iniciativas, porque esta será uma semana onde vão estar provavelmente mais iludidos com situações ou ver as situações de uma forma pouco transparente. Então mais vale adiar para depois fazer as coisas fluírem de uma forma mais lúcida. Em termos amorosos, quem está numa relação pode estar a vivenciar alguns problemas em relação a medos, fobias ou inseguranças que podem vir do vosso inconsciente, de situações que viveram no passado, mas que vêm prejudicar o presente, o vosso presente. Então tenham atenção se de facto aquilo que estão a sentir no momento não é algo que efetivamente veio de outras situações, se é algo que corresponde à realidade ou não, se é das vossas cabeças. Portanto, às vezes também fazemos muitos filmes em relação a determinadas situações, precisamente pelo nosso quadro de vivências. Então tenham atenção, observem melhor, deem mais tempo ao tempo para fazer essa observação e depois sim percebam o que podem fazer em relação ao que se está a passar. Vocês podem estar mais inseguros, os vossos sentimentos também estão mais oscilantes, então é importante que sejam sensatos em todas as situações. Quem não está numa relação ou conheceu alguém ou ainda não conheceu alguém, pode de facto ter aqui algumas interferências também do passado que não deixam o presente fluir de uma forma mais saudável. É importante que se estão a olhar para alguém no momento, se não estão muito voltados para as aparências, lembrem-se que nem tudo o que reluz é o ouro, então é importante darem também mais tempo à situação, observarem mais coisas, perceberem e entenderem mais coisas sobre a pessoa para que efetivamente não façam uma escolha errada ou não tomem atitudes precipitadas. Está aqui uma confusão inerente a esta energia da Lua que é necessário sermos bastante prudentes. Em relação ao ambiente de trabalho, à profissão, ao mundo financeiro, também aqui se reservam algumas cautelas. Estes nativos não conseguem pensar muito bem na resolução dos problemas, estão muito mais focados no problema do que na solução
Então é importante que não o façam, então aguardem também aqui dias melhores para tomarem decisões ou para criarem soluções, porque provavelmente aquelas que vão criar não serão as mais razoáveis. Pode ser também situações dentro do ambiente de trabalho também assim que não estão muito transparentes, as fofoquices, os contos e ditos, situações que vêm mexer com a vossa boa energia, situações que vêm trazer mais confusão ainda ao ambiente de trabalho. Então não se permitam estar numa situação desse género. Tudo aquilo que vocês não presenciaram, que efetivamente não vivenciaram, não tragam para o ambiente de trabalho, não falem ou não deixem que isso interfira com a vossa energia. Pode ser mudanças nas vossas tarefas, pode ser mudanças no local de trabalho, portanto que no início vocês não vão encarar de forma positiva, mas lembrem-se que às vezes há mudanças que são necessárias, embora nós não as queiramos para o momento. Então percebam sempre o lado positivo da situação. Em termos de saúde, tudo o que diga respeito à saúde física vai envolver a saúde mental. Então esta semana, essa confusão, essa falta de transparência, essa falta de lucidez vai mexer com a vossa energia física. É preciso que vocês desabafem com alguém, que procurem alguém para vos escutar, ou até o conselho de alguém, ou o apoio psicológico, caso já estejam também no vosso limite, porque é importante também ouvirmos a pessoas que sejam mais imparciais ou que não estão diretamente envolvidas nos vossos problemas, para que possam iluminar-vos, digamos assim, e apoiar-vos neste momento atual. Então, para os nativos de Aquário, carta de tarô, a Lua e a energia da confusão. Seguimos para Peixes. Peixes tem a energia da carta de tarô, o As de Paus, e tem aqui uma boa influência desta carta e desta energia, que é a energia da força interior, da fé, do otimismo, da empolgação. Então esta semana estes nativos vão querer fazer com que sintam o sangue a correr nas veias. Estes nativos estão preparados para dar um novo impulso às suas vidas, um novo vigor, seja ele qual for. Então há aqui um lado muito espiritual envolvido nestes nativos. Eles querem de facto ter esta energia do fogo, da expansão, de sentirem coisas novas na sua existência, de criarem coisas novas. Então é uma energia muito poderosa que, bem canalizada, vai fazer com que estes nativos consigam melhorar as suas vivências. Ao nível amoroso, quem está sozinho pode ter aqui uma química forte com alguém, assim, uma sensação de muito bem-estar, a tal a empolgação, o entusiasmo em conhecer alguém, ou então vai se colocar nessa disposição, vai começar a conviver mais, a sair mais, a confraternizar mais, a procurar grupos de interesse, onde eventualmente pode conhecer alguém para relacionar-se. Quem está num relacionamento vai projetar-se aqui a um outro nível, vai criar aqui um novo projeto familiar ou amoroso com os seus parceiros, vai dar aqui um shakezinho na relação, ou vai ter essa vontade, porque pode haver aqui um momento menos vigoroso e estes nativos percebem que é necessário trazer esse vigor físico e emocional à relação, estão preparados para o fazer e vão então poder surpreender os seus parceiros ou surpreender a relação com um novo projeto, uma nova ideia, uma nova saída, algo que de facto vai trazer mais otimismo à relação. Pode ser também a maternidade ou a paternidade, ou esse projeto a dois que também entusiasmará a relação. Em termos de trabalho, é uma carta muito poderosa porque estes nativos conseguem mover montanhas para aquilo que são as suas vontades e desejos. É uma carta que fala muito de abertura de sabedoria, de grandes aprendizagens, então pode ser que estes nativos sintam essa necessidade de procurar novas fontes de conhecimento, de ampliarem os seus horizontes ou de criarem aqui um novo projeto. Estão cheios de ideias, têm tudo nas mãos, então agora é começar a agir sobre isso, a trazer essa energia do fazer acontecer até eles. Então todo esse entusiasmo
vai empurrá-los, digamos assim, para projetos que os envolvam mais, que os façam sentir também mais satisfeitos e mais realizados. Em termos de saúde, é uma carta então que devolve muito essa energia espiritual, portanto o ânimo está forte, a energia é forte para realizações. Estes nativos devem também fazer algo que impulsione mais isso. E aqui tudo o que diga respeito às energias, o reiki, o alinhamento dos chakras, as massagens de relaxamento, a meditação, são aqui fortes técnicas para que estes nativos ainda ativem mais a sua força interior. Então, para os nativos de peixes, carta de tarô As de Paus e a energia da força interior. Seguimos para Carneiro. Carneiro tem a carta de tarô a Rainha de Espadas e a Rainha de Espadas traz a energia da racionalidade. Então, uma carta um pouco pragmática. Estes nativos podem estar a ser um pouco moralistas em relação às situações ou a serem um pouco julgadores das situações, o que tem a ver também com a cultura das pessoas, não é? Com a maneira como nos enraizaram determinadas ideias. E estes nativos podem ter esta semana uma postura muito preto no branco, muito inflexível. Então aqui tem que se trabalhar um pouco mais isso e perceberem que às vezes é necessário que sejamos conscientes, racionais, mas também flexíveis àquilo que é o mundo à nossa volta e às pessoas à nossa volta. Então, em termos de relações, de a parte amorosa, aqui há que ter esse bom senso de incluir também o lado emocional, não serem tão racionais que possam vir a ferir o outro e isso venha a ferir-vos a vocês também, ok? Terem essa noção será muito importante, mas logo que vocês consigam ser conscientes, ser empáticos, ser emocionais, isso vai ajudar. Então, numa relação, pode ser que tenham conflitos a serem geridos esta semana e vocês, usando o vosso bom senso e a vossa sensatez, vão conseguir ter aquelas conversas francas, muito honestas, olho no olho do outro e dizer tudo aquilo que têm para dizer. Claro que, abrindo aqui um parênteses, sendo assertivos, sendo empáticos e também sensíveis àquilo que o outro pensa ou ao comportamento do outro, mas esta racionalidade vai-vos ajudar pelo menos a definir situações, a dizer se querem ou não querem, a colocarem alguns limites que podem ser necessários. Portanto, é uma espécie de negociação amorosa com o outro que, a ser bem feita, vai trazer aqui melhorias à relação. Pode ser também a necessidade de terminar uma relação logo que vejam que ela já não está a ser benéfica nem para vocês nem para o outro. Se perceberem então aqui essa vossa falta de sensibilidade, então recolham-se ao vosso mundo interior e percebam tudo aquilo que tem que melhorar em vocês para vos poder permitir conectar mais ao outro. Isto, sobretudo, um conselho para quem está solteiro, para quem está fora de uma relação e se quer ter uma, é necessário também fazer essa avaliação. Será que não são demasiado críticos ou autocríticos ou demasiado exigentes? Flexibilizar. Então, em termos de trabalho, é uma carta poderosa, vai trazer soluções mais práticas para a vossa vida profissional e financeira. Estes nativos esta semana têm a lucidez ampliada, ao contrário dos nativos de Aquário. Aqui têm muita capacidade de discernimento, isso vai trazer então soluções mais eficazes, mais rápidas, vão conseguir argumentar muito bem, vão estar focados na solução dos problemas e não nos problemas, o que amplia logo esse formato de estar e faz estes nativos encontrarem então aqui um caminho que lhes traga mais autonomia, mais independência, mais fluidez financeira, mais realização profissional. Em termos de saúde, devem estar muito atentos aos sinais que o corpo emite e agirem de acordo com isso. Então,
cuidem-se. O stress e a ansiedade também pode ser algo que sintam mais esta semana. Tudo o que vos permita relaxar, uma saída com amigos, ver filmes que façam rir, ou tudo aquilo que vocês sentem que vos deixa bem mais tranquilos, deve ser incluído esta semana. Então, para os nativos de Carneiro, carta de tarô Rainha de Espadas e a energia da racionalidade. Seguimos para Touro. Touro tem a carta de tarô o Cavaleiro de Copas e o Cavaleiro de Copas traz a energia do romance. Então, uma semana bem mais romântica, mais fluida, mais sonhadora. Estes nativos estão a ir mais de encontro àquilo que são os seus desejos e menos as suas teimosias. Então, estes nativos vão flexibilizar um pouco mais esta semana, vão trazer esta energia mais easygoing a si mesmos, portanto, mais tranquilos vão estar em relação não só à parte amorosa, como também à parte profissional. Então, na parte amorosa, quem está sozinho pode vivenciar agora um romance ou vai ter iniciativas, porque vai estar entusiasmado com o apaixonar-se, vai estar entusiasmado com o envolver-se com o coração com alguém. Então, isso vai abrir portas ao nível amoroso. Cuidado é com alguma instabilidade, porque também é uma carta que remete para alguma confusão, essa ilusão toda que às vezes pode trazer o sonho, que é importante que o tenhamos, mas que também percebamos o que é de facto algo que nos é benéfico ou é ilusório, ok? Então, fazerem esse exercício também é positivo para avaliarem as situações de uma forma mais sensata. De qualquer das formas, estes nativos vão dar aqui ou ter iniciativas nesse aspecto, ou então há pretendentes a chegar à vida destes nativos e eles também estão receptivos a isso. Quem está numa relação vai trazer mais romance à relação, mais ternura, mais carinho, mais afeto, mais saída a dois, esse cuidado ao outro. Então, vão regar, digamos assim, a relação com esse cuidado, com esse afeto e com o mimo. Isso, claro, que vai trazer favorecimento à relação. Em termos de trabalho, é uma carta que também indica que estes nativos querem fazer tudo aquilo que os faz sentir melhor, que os faz sentir bem, que os faz sentir realizados. Então, ou vão correr atrás dos seus sonhos, no sentido de que andaram a adiar projetos que tinham na gaveta, ou andaram a adiar uma decisão, e esta é uma semana em que vão ter a coragem para o fazer. Vão ter aqui também com as pessoas com as quais se relacionam no trabalho uma atitude mais ponderada, mais amigável. Isso vai tornar o ambiente de trabalho muito mais agradável. Em termos de saúde, estes nativos devem trabalhar mais para a sua estabilidade interior. Então há aqui o mundo emocional a necessitar de mais trabalho, maior gestão das vossas emoções, trazerem mais equilíbrio interior é muito importante. Então tudo o que sejam terapias que envolvam isso vão ser extremamente benéficas para estes nativos. Estar em contacto com a água também, então poderem aqui aliar as terapias que envolvam água, hidroginástica, ou o facto de caminharem à beira-mar ou perto de um rio ou lago é algo muito positivo para os nativos de Touro esta semana. Então, para eles, carta de tarô, Cavaleiro de Copas e a energia do romance. Ora, só um segundinho. Vou ter que ir hidratando aqui a voz, porque aqui é muita conversa. Então, vamos agora para os nativos de Gêmeos. Gêmeos tem a carta de tarô, a Papisa, e a Papisa traz a energia da reflexão. Então, é uma energia que vai fazer com que estes nativos, que gostam muito de falar, são mais expansivos, vão estar um pouco mais recolhidos, mais introspectivos, olharem mais para dentro deles mesmos. Este será um trabalho necessário para vocês obterem respostas mais sábias também. Então, ao nível amoroso, pode ser que
estejam a ser um pouco mais passivos. Essa passividade é uma forma de observação. É quase como se, isto para quem está numa relação, é quase como se vocês estivessem assim sentadinhos na vossa cadeira a olhar para o que é que o outro vai fazer agora, depois de vocês expressarem algumas situações ou vocês mantendo alguns silêncios, vocês vão perceber e observar o outro e vão também auto-observar-se. Isso vai-vos trazer respostas. Respostas em relação àquilo que vocês sentem, em relação ao outro, às vossas emoções nessa relação, àquilo que o outro também está a fazer, como é que ele está a agir a esse processo de alguma passividade e tranquilidade vossa. Então tudo isso vos vai desenvolver e trazer aqui a possibilidade de vocês crescerem nas relações e tomarem as tais decisões mais sábias. Quem está sozinho, esse processo de reflexão também vai ser muito positivo. Estes nativos vão fazer aqui esse acerto entre aquilo que são as suas necessidades internas, aquilo que são os seus comportamentos em relação ao amor, e isso para quem quer ou quem de facto sonha ter uma relação pode ser uma grande ferramenta de ajuda. Esse desenvolvimento interno, esse olhar para dentro vai fazer com que estes nativos consigam perceber o que é que têm que fazer para se conseguirem conectar ao outro. Em relação ao ambiente do trabalho, vai ser uma semana em que provavelmente vai aumentar o nível de tarefas, o nível de responsabilidades, portanto, tudo o que envolve o trabalho vai crescer. Pode às vezes não ser só crescer financeiramente, pode ser crescer em termos de responsabilidade e em termos de esforço, mas também estes nativos vão ter muita capacidade, muita sabedoria para saber lidar com todos os momentos, até de uma forma muito paciente, muito sensata, em que eles conseguem aqui de alguma forma lidar muito bem com todo esse progresso que está a existir no mundo do trabalho. É uma fase em que estes nativos vão conseguir também provavelmente poupar ou guardar mais dinheiro. Ouçam a vossa voz interior, ela será uma sábia conselheira também. Em termos de saúde, atenção sobretudo aos órgãos reprodutores, eles são o ponto sensível desta semana, então fiquem atentos e ajam também em conformidade se surgirem sintomas ou sinais que possam ser um alerta. Então, para os nativos de Gêmeos, carta de tarô, papisa e energia da reflexão. Seguimos para Caranguejos. Caranguejos tem a carta de tarô, o Cavaleiro de Espadas, e o Cavaleiro de Espadas traz a energia da luta. Então esta será uma semana em que estes nativos vão sentir essa força que é exigida quando estamos em momentos de luta. Isso significa que não vão desarmar, que vão perceber que não é hora de cruzar os braços e antes de continuarem, de resistirem aos desafios da vida de uma forma mais empoderada. É exigente, é uma semana exigente, é difícil às vezes conseguir equilíbrio, mas a luta vai-vos mostrar que se vocês a fizerem de forma honesta, de forma divina, digamos assim, vocês conseguem também chegar mais longe esta semana. Então, ao nível amoroso, podem ser conflitos numa relação já existente, portanto, quem está numa relação pode vivenciar aqui um conflito, uma discórdia, são pontos de vista divergentes ou são atitudes com as quais não concordam. Estes nativos têm que ter aqui mais capacidade de olhar o outro de uma forma mais compreensiva. Isso também vai remeter-vos a uma compreensão maior de vocês mesmos. Então, não sejam tão autoritários, não queiram levar a luta no sentido de disputar com o outro ou de competir com o outro. Coloquem-se numa posição de igualdade, conversem de forma pacata e sensata, porque isso é o que ajuda então a que o casal se una de uma forma mais poderosa, porque também é nas lutas que se vê
o quão forte pode ser ou não a relação. Então pode ser que esta semana venham a perceber isso. Quem não está numa relação, o quão estão a ser também exigentes em relação a ter uma, ou o quão não deixam ninguém aproximar-se de vocês porque são muito críticos, ou efetivamente têm uma postura de que se não for assim como vocês querem, também não há de ser. Então também estes nativos, tal como os nativos de Carneiro, têm que aprender a serem mais flexíveis, a procurar entender mais o ponto de vista do outro e não só o vosso. Então, trazer essa compreensão e tolerância, a serem mais pacientes também, a respeitarem o ritmo do outro, tudo isso tem que ser incluído esta semana, não só para quem está numa relação, mas para quem está fora de uma relação e que até tem a vontade de estar dentro de uma. Em relação ao trabalho, é uma semana em que o trabalho vai trazer retorno, digamos assim. Vão ter que trabalhar mais, vai ser exigente, estes nativos vão ter que ter mais espírito de sacrifício. Efetivamente também pode ser um trabalho que tenham que competir em algumas situações, ou que vão ser colocados à prova, ou que alguém vos chama a atenção e vocês vão ter que aprender a lidar com isso, com a autoridade, ou com algum tipo de raiva interna que possam ter. Então, lidarem muito bem com as vossas emoções, trazerem a paciência, a perseverança, a tolerância em todas as atitudes que digam respeito ao mundo profissional e financeiro. Mas é uma semana que, se vocês mantiverem esse espírito de vamos lá fazer as tarefas, podem ser exigentes, mas eu vou conseguir, isso vai ajudar-vos a chegar mais longe. Não pisar ninguém e não se deixarem pisar também é muito importante. Em termos de saúde, stress e ansiedade, vão estar presentes grandemente esta semana. Estes nativos têm que fazer algo no seu dia-a-dia para desvanecer todo este stress e ansiedade que possam ter, porque é um formato mais esgotante, o estar em luta é um formato esgotante, então tudo o que seja passível de vos trazer relaxamento, massagens, passeios, caminhadas, estar com pessoas bem divertidas, conversar com os amigos, é algo que têm que incluir esta semana no vosso dia-a-dia. Então, para os nativos de Caranguejo, carta de tarô, o Cavaleiro de Espadas e a energia da luta. Seguimos para Leão. Leão tem a carta de tarô, a Justiça, e a Justiça vai trazer a energia da disciplina a estes nativos. Então, será uma semana em que estes nativos vão, com certeza, colher aquilo que plantaram. Então, se plantarem bem, ao final da semana vão ter a recompensa. Se plantarem mal, ao final da semana vão ter que fazer mais acertos. Então, trazer esta energia da disciplina será muito importante para fazer com que tudo corra da melhor forma. Em termos amorosos, pode ser a necessidade destes nativos fazerem justiça na relação, perceberem o que está mal, o que está bem e trazerem isso ao diálogo. Conversarem com os vossos parceiros será fundamental para esclarecer situações que podem não estar assim tão bem na relação. Então é o momento certo para fazerem isso, para entrarem aí em acordos, para entrarem aí no estabelecer de limites e de situações que vão trazer mais maturidade e mais saúde à vossa relação. Então tenham a coragem de fazer isso. Pode ser também que, observando aqui essa melhoria na relação, estes nativos tenham a vontade de oficializá-la e vão falar sobre isso com os seus parceiros. Pode ser também uma altura para quem está sozinho em que estes nativos fazem acertos interiores, percebem o que é que têm que trabalhar em si mesmos para trazer melhorias à sua vida amorosa. Percebam se de facto também não estão a filtrar demasiado, se não são muito críticos ou muito exigentes em relação aos outros ou até em relação à vossa própria postura. Então, trazer essa autodisciplina, trazerem essa autoobservação será muito importante para que consigam aqui um método mais eficaz para que o vosso ambiente amoroso e as vossas relações melhorem.
Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui a justiça pede-vos muito método em relação àquilo que fazem, muito rigor, muito planeamento, muita supervisão das situações para que nada vos falhe. Então, uma semana em que têm que estar mesmo mais atentos ao vosso mundo financeiro, vão ter que controlar muito bem o que ganham com o que gastam, fazer aí um trabalho mais árduo nesse sentido, para que nada fuja do vosso controle e para que consigam ter aqui então incluída uma rotina mais eficaz no mundo profissional e financeiro. É também uma boa semana para estabelecer acordos, para assinar contratos, tudo o que seja feito com honestidade e com transparência resultará positivo. Em termos de saúde, os intestinos e a parte hormonal são de facto o ponto sensível. Estes nativos não devem cometer excessos, sobretudo excessos alimentares esta semana. Então, também tudo o que seja alinhar as energias favorece esta parte hormonal, as glândulas também, os intestinos, o funcionamento da energia física, mental, emocional e espiritual também é alinhada aqui com esse tipo de terapias, portanto, Reiki, alinhamento de chakras, meditação, é algo que é muito positivo, e o cuidado com a alimentação, com a nutrição também. Então, para os nativos de Leão, a carta de tarô, justiça e energia da disciplina. Seguimos para Virgem. Virgem tem a carta de tarô, o Valete de Paus, e o Valete de Paus traz a energia da aventura. Então, é uma semana em que estes nativos precisam de ser mais aventureiros, precisam de facto de sair daquilo que é a sua rotina do dia a dia, ou ir de férias, ou fazer algo diferente para que traga mais leveza à sua vivência esta semana. Então, ao nível amoroso, quem está numa relação vai necessitar de trazer essa leveza. Então, proporcionar aqui aos seus parceiros uma nova aventura, um novo programa, uma saída, umas férias também a dois, algo assim, a título de surpresa, será muito positivo para a relação. Então, saiam da rotina. Isso está a ser exigido à relação para que ela decorra de uma forma mais positiva. Quem não está numa relação pode ter vontade de vivenciar um flerte, ou então vai conhecer alguém assim que vai devolver essa energia mais aventureira, mais entusiasmante. Então, e por que não? Esta, de facto, é uma semana que estes nativos devem relativizar muito, devem, de facto, trazer um espírito mais brincalhão às suas vidas. Em termos de trabalho, há aqui, então, essa necessidade de abraçarem novas oportunidades ou de abrirem os horizontes para novas aprendizagens, tirar um novo curso, fazerem uma nova formação, buscarem um novo grupo de interesses ou fazerem uma reciclagem daquilo que é o vosso conhecimento ou o vosso talento, ou abrirem um novo negócio, ou arranjarem uma nova estratégia para fazer dinheiro. Portanto, tudo isso deve ser ampliado esta semana. Há necessidade destes nativos procurarem também aqui novas fontes financeiras ou novas fontes profissionais. Aventurem-se, não tenham tanto medo assim de arriscar. Sendo prudentes, vocês podem avaliar muito bem quais os riscos que podem correr de uma forma mais responsável e ponderada. Em termos de saúde, estes nativos têm que trabalhar mais a sua energia, então tudo o que seja também momentos de relaxamento, de diversão, têm que ser incluídos esta semana. Essa energia aventureira tem que estar presente para que estes nativos também deem lugar a um novo ciclo, saiam daquela zang-zang normal do dia a dia e assim possam espevitar a sua energia e ficarem a sentir-se mais empoderados. Então, para os nativos de Virgem, carta de tarô, Valete de Paus e a energia da aventura. Seguimos agora para Balança. Balança tem a carta de tarô, a roda da fortuna, e a roda da fortuna traz a energia das mudanças. Então, será uma semana em que estes nativos vão sentir que as situações estão a modificar-se. É tal energia que eu costumo dizer, se estavam bem, podem viver aqui um momento mais conflituoso. Se estavam numa situação de conflito,
ou de instabilidade, podem agora viver algo mais estável e mais sereno. Então, ao nível amoroso, estes nativos, quem está numa relação, vão sentir alguma instabilidade, altos e baixos sempre a acontecer. Momentos então que até podem ser trazidos pelo exterior, mas que movimentam ou influenciam a relação. Aqui a ideia é vocês estarem muito serenos em relação a tudo o que possa acontecer. Então, mesmo que seja algo com que vocês não lidam bem ou que vocês olhem com maus olhos, percebam porque é que aquilo está a acontecer, o que é que têm que aprender com isso. Encarem positivamente cada situação ou cada mudança, acolham isso de forma positiva, percebam o que é que aquele momento está a trazer e não acolham como ai que desgraça, ai porque é que isto tinha que acontecer agora, etc, etc. Aceitem essa mudança porque de facto ela vai impactar a vossa vida, ainda que não vejam agora, mais à frente de uma forma mais positiva. Então acolherem já com esse formato positivo vai ajudar-vos. Então sejam mais serenos, mais pacientes com os vossos parceiros, quem está numa relação, ok? Fazerem esse exercício da paciência será muito importante, porque o humor vai também oscilar. Uns dias vocês conseguem ter paciência, noutros dias não. Então, fazerem esse exercício de respirar, pensar antes de agir, vai ser muito importante. Quem não está numa relação, provavelmente isso vai alterar-se. Provavelmente pode entrar alguém nas vossas vidas até de uma forma muito repentina. Então, preparem-se. Em termos de trabalho, estes nativos também têm aqui, em termos financeiros, ganhos, perdas, ou um dinheiro que entra, um dinheiro que sai, ou aqui de facto uma ideia que funciona até 2 dias e depois deixa de funcionar. Então também aqui muita movimentação no campo financeiro. Também aqui têm que ser muito ponderados, não colocarem nada em risco. Podem de facto ser beneficiados por momentos de sorte, mas convém que vocês não arrisquem demasiado ou que não joguem com a vossa vida financeira, não deitem tudo a perder. Então aqui é o momento que vão com certeza haver alterações, mas que têm que ser olhadas com muito rigor, com muita serenidade, para que possam agir de acordo a que vos favoreça. Em termos de saúde, estes nativos têm aqui grande instabilidade interior também, que vai influenciar sobretudo o aparelho circulatório. Então aqui há alterações da tensão arterial, tudo o que promover a vossa calma, seja uma saída com amigos, seja uma caminhada, seja, sei lá, irem cuidar de vocês num spa, qualquer coisa que inclua esse relaxamento, essa serenidade, ou é necessário que incluam esta semana para vos ajudar em todas as mudanças e oscilações que podem estar presentes esta semana. Então, para os nativos de Balança, carta de Tarot, a roda da fortuna e a energia das mudanças. E vamos agora para Escorpião. Escorpião tem a carta de Tarot, o Ermitão, e o Ermitão vai trazer um momento de energias, de recolhimento. Então, esta semana estes nativos vão estar mais solitários, digamos assim, ou vão estar mais silenciosos, mais introspectivos, mais voltados para dentro. É uma semana em que podem sentir a necessidade de irem lá para a caverna do urso, de se isolarem um pouco do mundo externo, para também obterem respostas mais válidas ou, eventualmente, para descansarem um pouco a vossa mente. É a tal carta que eu gosto muito de dizer a frase: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Então façam também o vosso mundo de acordo com aquilo que vocês são na realidade. Em termos emocionais ou amorosos, estes nativos numa relação podem estar a sentir alguma solidão ou podem efetivamente estar mais passivos, mais recolhidos no seu canto e não se expressarem tanto,
Se for momentâneo, se for algo que seja só temporário e que venha a trazer-vos as tais respostas que vocês precisam, bom, isso é positivo. Agora, se esta passividade, se este silêncio, se esta falta de diálogo entre os parceiros já está a ser demasiado longa e crónica, digamos assim, então é porque é importante vocês fazerem algo aqui, fazerem alguma alteração. Então percebam dentro de vocês todos os vossos sentimentos, tudo aquilo que ainda podem fazer para que a vossa relação não estagne e não fique sujeita aqui a algo que não é positivo. Então, perceber isso esta semana é extremamente importante. Esse tal encontrar respostas dentro de vocês será um exercício que vos vai trazer vantagem. Quem não está numa relação vai observar-se também melhor, vai perceber de facto se tem necessidade ou não de ter uma relação, se quer ou não estar numa relação, ou o que é que precisa para, se tem vontade de ter uma relação, o que é que precisa fazer para. Então há aqui toda essa introspeção, todo esse trabalho de desenvolvimento interno vai estar presente esta semana e vai vos ajudar também a adquirir respostas mais sensatas e mais sábias sobre vocês mesmos. Em termos de trabalho, é uma carta que fala muito, é uma energia que fala muito, também dá alguma prudência em relação ao trabalho, de serem também mais ponderados, de reduzirem o ritmo. Nativos e nativas de Escorpião trabalham muito e às vezes não medem muito bem tudo aquilo que dão ao trabalho e às vezes ficam extremamente sobrecarregados, extremamente esgotados. Esta semana reduzam grandemente esse ritmo, façam as coisas de forma mais lenta, reservem-se alguns momentos para cuidarem de vocês mesmos. Esta é uma semana que devem ser mais cautelosos nesse sentido. Tudo o que são trabalhos de investigação estão favorecidos. Estes nativos estão então muito sábios, têm aqui muita clareza mental que vos vai disponibilizar mais soluções para as vossas finanças, mais soluções que tragam um ambiente também mais estável em termos financeiros. Então será uma fase em que estes nativos também estão a ser mais prudentes, estão a ser um pouco mais rigorosos, até mais poupados, agir pelo seguro esta semana. Em termos de saúde, os ossos e a coluna são um ponto sensível. Estes nativos têm que ter uma alimentação, ou terem aqui que optar por situações que favoreçam esta zona do corpo, quer a coluna, quer os ossos. Isso pode ajudar, ou eventualmente até fazerem exercícios que também ajudem na questão das articulações, isso também é favorável. Então, para os nativos de Escorpião, carta de tarô, o ermitão e a energia do recolhimento. Seguimos agora para Sagitário. Sagitário tem a carta de tarô, a temperança, e a temperança traz a energia do equilíbrio. Portanto, é uma semana bem tranquila para estes nativos, bem equilibrada. Estes nativos vão estar numa energia que é favorável, é aquela energia muito mediadora de conflitos, que faz com que estes nativos sejam mais pacientes, mais perseverantes, que insistam. Esta é uma semana que devem insistir nos caminhos que já traçaram, portanto, sejam resilientes, deem essa coragem a tudo aquilo que já começaram, não acabem ou não terminem as situações, não deixem situações a meio. É importante que vocês incluam mais energia naquilo que estão a fazer, então, e ao fazerem isso vão ter mais paciência, vão ter a tal temperança, a tal perseverança que é necessária, e isso vai trazer equilíbrio às vossas vidas. Em termos amorosos, dentro de uma relação, estes nativos vão encontrar esse equilíbrio a propósito de conseguirem conversar de uma forma mais amável, de uma forma mais tolerante. Pode ser também indicativo de alguma passividade. Será que estes nativos também estão numa postura de
se calarem para não entrarem em conflito. Se assim for, então é uma semana que devem ter cautela em relação a esse comportamento, porque estarem demasiado tempo nessa passividade e não quererem entrar em conflito pode mais tarde gerar um conflito ainda maior. Então tudo o que seja passível de ser tratado esta semana, façam-no, conversem de uma forma assertiva, vão conseguir com certeza negociar todas as causas amorosas e isso também vai trazer mais saúde às relações. Quem não está numa relação, pode haver aqui uma abertura de caminhos para isso, pode até começar através das redes ou através de mensagens, pode ser um início à distância, mas que pode vir a correr bem. Então abram-se um bocadinho a essa oportunidade, caso queiram, claro. Em termos de trabalho, é uma semana boa e favorável para negociações, para a assinatura de contratos também, mas sobretudo para estabelecer parcerias. Portanto, o contacto com os outros vai favorecer-vos. Então, se precisarem de ajuda, se precisarem de alguém que também faça alguma tarefa que vocês já estão sobrecarregados, também é positivo. A tal continuidade dos projetos profissionais ou financeiros deve ser tida em conta esta semana, então aqui vão conseguir equilibrar e estabilizar de uma forma mais positiva as vossas finanças e todo o vosso mundo laboral. Em termos de saúde, atenção aos rins e à bexiga, são o ponto sensível e já que estamos aqui num mês de muito calor, andarem bem hidratados e ingerirem muita água esta semana, sem se esquecerem, vai ajudar os vossos rins e a vossa bexiga a funcionar melhor. Então, para os nativos de Sagitário, carta de tarô, a temperança e a energia do equilíbrio. E seguimos e terminamos em Capricórnio com a carta de tarô, o louco. E o louco vai trazer a energia do impulso para estes nativos. Tragam alguma loucura às vossas vidas. Os nativos e nativas de Capricórnio são às vezes ou demasiado sérios e muito responsáveis, e essa postura, se for tida durante demasiado tempo, também é muito esgotante. Então toca abrirem aqui um planozinho para trazerem alguma loucura, para terem um impulso para fazer algo diferente e mais aventureiro, mais jovial, no fundo mais brincalhão também. Então tudo isso esta semana deve ser tido em conta. Ainda que haja aqui um lugar a alguma seriedade e responsabilidade, não é? Nada de negligenciarem algo, mas terem aqui uma atitude mais leve esta semana vai também impulsionar-vos para uma nova energia e até para novidades e novos ciclos. Ao nível amoroso, quem está numa relação deve então trazer aqui essa leveza, deve beneficiar a relação com uma nova aventura, um novo projeto, portanto algo que traga ou que vos faça também sair da rotina, tal como os nativos de Virgem. Mas é importante que às vezes com esta energia toda acabamos por negligenciar um pouco a nossa relação. Vejam em que momento da relação estão para poderem trazer aqui também toda essa energia mais incontida e irresponsável, entre aspas, que possam sentir necessidade. Então pode não fazer muito sentido de repente vocês dizerem ao vosso parceiro: olha, agora quero ter uma relação aberta, ou agora não quero levar as coisas muito a sério. Então, se já estão há algum tempo, percebam aquilo que podem fazer com esta energia, porque às vezes esta energia também é tão impulsiva que às vezes se faz algo um pouco mais imprudente. Então tenham essa cautela e não sejam negligentes com a vossa relação. Antes introduzam algo de novo, saiam da rotina, façam algo diferente para impulsionar a relação num caminho mais favorável. Quem não está numa relação também não vai ter muita vontade de ter uma ou pelo menos de entrar numa relação para algo sério. Então vai estar aqui esse lado mais imaturo, digamos assim. Há uma vontade de não criar em grande profundidade nas relações, pelo menos esta semana isso não vai
ser tido em conta. Então, conhecerem pessoas, socializarem com pessoas ou eventualmente entrarem aqui num flerte também é algo que podem sentir necessidade e por que não fazê-lo, desde que seja de uma forma que respeitem o vosso espaço e também respeitem o do outro. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui a necessidade também de avaliar melhor as suas finanças, perceber se não é hora de investir um pouco mais no mundo profissional e arriscar em situações. Quem não arrisca também não petisca, então correr esse risco pode ser positivo, logo que seja um risco cauteloso e comedido, então percebam o momento, se há essa necessidade então de introduzirem algo novo no vosso mundo financeiro e laboral. Esta é uma hora boa para o fazerem, desde que seja então com responsabilidade, com seriedade, como vocês já sabem fazer isso muito bem, mas que de facto também não fiquem estagnados ou que não fiquem parados. Há aqui uma vantagem em relação a negócios com o estrangeiro ou a viagens, portanto, viagens ou negócios com empresas estrangeiras vão movimentar as vossas finanças, ou então trabalhos temporários que podem vocês não olhar assim de uma forma muito positiva se eles chegarem, mas que são trabalhos que aparecem na hora certa e que podem vos trazer mais valia. Em termos de saúde, não sejam negligentes com a vossa saúde. É uma carta do deixa andar, deixa andar, deixa andar e depois podem trazer aqui ou pode fazer com que algo se estenda. Então, hajam com mais poder sobre vocês mesmos, criem momentos onde vocês dão atenção a vocês mesmos, seja com exercícios, seja com repouso, aquilo que necessitarem. Esse autocuidado vai ser fundamental para que a vossa semana decorra de uma forma mais positiva. Então, para os nativos de Capricórnio, carta de tarô, o louco e a energia do impulso. Ficamos então por aqui com as orientações do tarô. Para a semana voltamos e até lá, um abraço carregadinho de boa energia.